Quando o assunto é educação financeira, existem 3 fatores fundamentais que absolutamente todas as pessoas precisam aprender a gerenciar se desejam ter uma vida financeira saudável e segura: os gastos, a poupança e o patrimônio. Esses 3 números são a base de qualquer planejamento financeiro bem estruturado, e negligenciá-los pode custar muito caro no futuro. Eles atuam como pilares que sustentam tanto o dia a dia das finanças pessoais, no curto prazo, quanto objetivos maiores de médio e longo prazo, como a construção de um patrimônio sólido, a conquista de independência financeira, ou mesmo uma aposentadoria tranquila. Ao entender e aplicar corretamente a gestão desses 3 fatores, você assume o controle do seu dinheiro em vez de deixar que ele controle você. Afinal, finanças pessoais não são apenas sobre quanto você ganha, mas principalmente sobre como você administra o que entra e o que sai. Apesar da importância da educação financeira ser evidente, a realidade mostra que a maioria das pessoas ainda está muito distante desse conhecimento essencial. Uma pesquisa feita por uma fintech de saúde financeira revelou dados preocupantes. 41% dos brasileiros afirmam saber pouco ou quase nada sobre educação financeira, enquanto 37% dizem ter apenas conhecimentos básicos. Apenas 18% conseguem organizar as próprias finanças e entendem um pouco sobre investimentos, e um número ainda menor, cerca de 3%, realmente domina o assunto e administra o dinheiro de forma consistente. Esses números mostram o tamanho do desafio e explicam por que tantos brasileiros vivem com dificuldades financeiras, endividados ou sem qualquer reserva de emergência. A falta de conhecimento sobre como lidar com dinheiro impacta diretamente a qualidade de vida, impede o alcance de objetivos maiores e deixa as pessoas vulneráveis a imprevistos. Por isso, entender os 3 fatores financeiros e aplicá-los na prática não é um luxo, é uma necessidade urgente para quem quer sair do ciclo de apertos e construir um futuro financeiro sólido. O primeiro dos 3 fatores fundamentais da educação financeira é o controle de gastos, e apesar de parecer algo óbvio, é exatamente aqui que a maioria das pessoas erra. Saber quanto entra na sua conta é fácil, mas saber exatamente quanto sai e para onde está indo já é outra história. Muitas vezes achamos que temos uma noção dos nossos gastos, mas quando colocamos tudo na ponta do lápis, percebemos que boa parte do dinheiro escorre pelos dedos em despesas que poderiam ser evitadas ou reduzidas. De acordo com especialistas e estudos como o da Bradesco Seguros, o ideal é que seus gastos essenciais, aqueles que você tem todos os meses de forma fixa, como aluguel, contas de água, luz, internet, plano de saúde, transporte ou combustível, não ultrapassem 50% a 60% da sua renda total. Quando esse limite é ultrapassado, sobra cada vez menos dinheiro para os outros 2 fatores, poupança e construção de patrimônio, o que trava seu crescimento financeiro. Controlar os gastos não é apenas anotar despesas, mas entender seus padrões de consumo e identificar onde é possível ajustar o estilo de vida sem comprometer sua qualidade de vida. Esse é o primeiro passo para assumir o controle do seu dinheiro e criar espaço no orçamento para investir no seu futuro. Quando falamos em controle de gastos, é fundamental entender que tudo tem um preço, mesmo quando ele não aparece na etiqueta. Muitas pessoas analisam apenas o valor imediato de um bem ou serviço, sem considerar os custos ocultos que vêm junto com aquela decisão financeira. Um exemplo clássico é a compra de um carro. Olhamos o valor à vista ou o total das parcelas e achamos que esse é o preço real. No entanto, por trás dessa escolha, existem diversos custos adicionais que muitas vezes não são levados em conta, como combustível, manutenção, IPVA, seguro e eventuais multas. Todos esses fatores compõem o verdadeiro custo de ter um carro, e ignorá-los pode comprometer boa parte do orçamento mensal. É por isso que, antes de tomar qualquer decisão de compra importante, é essencial colocar tudo na ponta do lápis e avaliar se aquele gasto realmente cabe na sua realidade financeira. Essa mentalidade ajuda a evitar armadilhas comuns do consumo e impede que escolhas mal planejadas
se tornem um peso no orçamento a longo prazo. Lembre-se, decisões financeiras inteligentes não são tomadas apenas com base no preço inicial, mas no custo total de manter aquela escolha ao longo do tempo. Se ao analisar seu orçamento você perceber que os gastos fixos ultrapassam o limite de 60% da renda, há basicamente duas soluções: reduzir despesas ou aumentar a renda. E o ideal é trabalhar nas duas ao mesmo tempo. Cortar gastos pode parecer doloroso no início, mas é um passo necessário para recuperar o controle financeiro. Isso pode envolver decisões difíceis, como vender o carro e optar por um mais simples, usar transporte público ou aplicativos de mobilidade. Também vale revisar contas como internet, plano de saúde e seguros, buscando opções com melhor custo-benefício. O segredo está em eliminar ou reduzir aquilo que não é essencial e repensar hábitos de consumo. Ao mesmo tempo, aumentar a renda amplia sua capacidade de poupança e investimento. Buscar uma promoção, fazer trabalhos extras, empreender ou investir em capacitação profissional são caminhos possíveis. A combinação dessas duas estratégias é poderosa. Você gasta menos, libera espaço no orçamento e ainda aumenta suas entradas, acelerando o processo de construção de riqueza. O segundo fator essencial da educação financeira é a poupança mensal, ou seja, a capacidade de guardar parte da sua renda de forma consistente. Poupar não significa apenas guardar o que sobrar no fim do mês. É separar uma porcentagem logo que o dinheiro entra, tratando essa quantia como uma despesa obrigatória. O clássico livro O Homem Mais Rico da Babilônia recomenda poupar pelo menos 10% da renda, o que é um ótimo ponto de partida. Se a situação estiver apertada, comece com 5% e aumente gradualmente conforme sua renda cresce. O importante é criar o hábito e manter a disciplina. Poupar regularmente garante que você terá recursos disponíveis para emergências, investimentos e objetivos de longo prazo. E quanto antes esse hábito for incorporado ao seu dia a dia, mais fácil será alcançar a liberdade financeira no futuro. Aumentar a renda também tem impacto direto no potencial de poupança. Imagine duas pessoas. Uma ganha um salário mínimo e consegue economizar R$100 por mês. Outra ganha R$3.000 e poupa R$600. A diferença na capacidade de investir e construir patrimônio é enorme. Quanto maior a renda, maior a folga no orçamento e, consequentemente, maior o valor que pode ser direcionado para investimentos. No entanto, esse aumento precisa vir acompanhado de educação financeira. Muitas pessoas aumentam seus ganhos e, ao invés de poupar mais, aumentam proporcionalmente seus gastos e continuam sem guardar nada. A chave está em manter o padrão de vida controlado mesmo com o aumento de renda e usar esse excedente para acelerar seus resultados financeiros. O terceiro fator da educação financeira é a construção de patrimônio, resultado natural de controlar gastos e poupar com regularidade. Patrimônio líquido é tudo o que você possui. Dinheiro investido, imóveis, veículos, aplicações financeiras, menos suas dívidas e obrigações. Ele representa sua verdadeira riqueza. Contudo, há uma diferença importante entre ter patrimônio e ter renda passiva. Como diz o investidor Luiz Barsi, o patrimônio contempla o ego, enquanto os dividendos contemplam o bolso. Isso significa que não adianta apenas acumular bens. É fundamental que eles gerem renda para sustentar seu estilo de vida no futuro. O ideal é equilibrar os dois. Construir patrimônio ao mesmo tempo em que esse patrimônio gera rendimentos recorrentes. Uma forma simples de entender essa dinâmica é imaginar que sua renda mensal é como a água que sai de uma torneira e seu patrimônio é o recipiente que a armazena. Se esse recipiente estiver furado, ou seja, se você gasta tudo o que ganha, nunca conseguirá acumular nada. Mas se controlar os gastos e aumentar o fluxo de renda, verá esse estoque crescer mês após mês. Com o tempo, essa reserva se transforma em patrimônio sólido, que gera rendimentos e proporciona segurança financeira. O primeiro passo prático nessa construção é formar uma reserva de emergência que deve cobrir de 3 a 6 meses do seu custo de vida.
Esse dinheiro precisa estar aplicado em investimentos de renda fixa, com liquidez imediata, para que possa ser usado a qualquer momento em caso de imprevistos. Só depois de garantir essa base é que faz sentido pensar em investimentos de longo prazo, voltados para gerar renda passiva, como ações e fundos imobiliários. O poder dos juros compostos entra em cena quando você reinveste os rendimentos que recebe, criando o chamado efeito bola de neve. No início, os valores parecem pequenos, centavos ou alguns reais, mas com o tempo e a disciplina, esses ganhos se multiplicam exponencialmente. Por exemplo, se você investe $1.000 e recebe 1% ao mês, ganhará $10 no primeiro mês. Mas se tiver $100.000 aplicados, esse mesmo 1% gera 1.000 mensais. Essa é a lógica que transforma pequenos aportes em grandes resultados ao longo dos anos. Por fim, é importante compreender a natureza da renda variável e manter a mentalidade certa ao investir. O valor do seu patrimônio pode oscilar conforme o mercado sobe ou desce, mas o foco deve estar nos fundamentos dos ativos e na geração de renda passiva. Períodos de queda são oportunidades para comprar ativos de qualidade a preços mais baixos, o que aumenta sua rentabilidade futura. Como diz Morgan Housel, autor de A Psicologia Financeira, mais do que grandes retornos, o que quero é ser a prova de falências. O segredo é permanecer no jogo por tempo suficiente para que os juros compostos façam sua mágica. Com paciência, consistência e visão de